Cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? A paz do Senhor! Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Levítico, capítulo de número 6. Aleluia! Glória a Deus! Livro de Levítico, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos localizam, eu externo a Deus a minha gratidão de estar aqui. Já tinha algum tempo, nem lembro qual foi a última vez que eu estive aqui. Quantos aqui viram o Caleb bebê? Levanta a mão, quem viu? Eu sou dessa época. Peguei o Caleb no colo. Na verdade, a igreja não era desse tamanho aqui. Para quem já viu aqui no início, já andamos muito junto com o pastor Romário. Louvado seja Deus. É uma das pessoas que tem a minha estima desde o momento em que o Itapuã não tinha nem asfalto, muitos anos atrás, né? Não sei se vocês lembram, descia uma enxurrada aqui na porta da igreja e mesmo assim os crentes davam glória, né? Maravilha, estava lembrando. Eu gosto de voltar ao Itapuã. Geralmente eu venho para cá ou para visitar alguns parentes ou para ministrar. E porque aqui eu lembro das minhas raízes. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Ministério de Guará. Desde aquela época que eu já morava aqui, eu pastoreei uma igreja do campo aqui na cidade e fui para o Guará, onde eu estou hoje. E eu congrego em uma igreja relativamente grande. E vou falar para os irmãos, congregar em igreja grande, para quem tem esse sonho, não se iluda, não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Aqui você dá glória a Deus, ninguém se espanta. Aqui você pula, ninguém se espanta. E dependendo do lugar que você vai dar glória, dependendo do lugar que você vai deixar Deus usar, é diferente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Romário, da sua esposa, a nossa irmã, acho que foi Cristiane, né, que entrou em contato conosco para estarmos aqui há alguns meses. Não foi possível, mas ano que vem, se já tiver a data, pode me falar que eu terei o maior prazer de estar aqui com os irmãos. Eu vou ser rápido, mas eu quero transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Levítico, capítulo de número 6, um texto bastante conhecido. A glória, crente! Estou ciente que estamos aqui num projetando 2023. A partir do versículo de número 8. Quem encontrou, me dê um sinal dizendo glória a Deus. Glória a Deus! Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Em algumas traduções diz os calções de linho. Só para você entender isso aqui, eu continuo a leitura. O sacerdote tinha que vestir a sua vestimenta. Mas Deus, tendo um zelo tão grande, orientou Moisés como é que deveria ser esse processo. Ele diz: Moisés, além das vestes sacerdotais, peça para o sacerdote colocar os seus calções, suas calças, para no momento em que ele subir ao altar do holocausto, porque esse altar ele tinha um degrau, para que ninguém pudesse ver o que estava por debaixo das vestes. Ou seja, Deus já gostava desse cuidado desde aquela época, imagine nos dias de hoje. Mas voltando para o texto, peça para que o sacerdote vista as suas vestes de linho e vestirá também as suas calças de linhos e levantará ou retirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará, ou seja, colocará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Versículo de número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se... Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Pode fazer.
Queridos, se fosse colocar um tema para esta mensagem, se eu fosse colocar um tema, eu colocaria o seguinte tema: buscando lenha para queimar em 2023. Vou repetir: buscando lenha para queimar em 2023. Você vai entender no decorrer da mensagem. O capítulo de número 6, ou melhor, Levítico, terceiro livro do Pentateuco, é um livro de orientações. Gostaria que você me emprestasse a sua atenção, não conversasse e prestasse atenção naquilo que Deus tem para você. Serei breve, rápido e objetivo. E dentre as orientações que Deus quer estabelecer, está como deveria ser a organização do povo após a finalização do templo. Templo que no hebraico, esse primeiro templo nós chamamos de o templo de Sucar, ou seja, a tenda removível. Era uma tenda aonde tinha toda uma estrutura que se dividia em 3 partes. Os irmãos já leram o Antigo Testamento, sabem que o tabernáculo antigo ele se dividia no pátio externo, no lugar santo e no lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E esse tabernáculo ele tinha aproximadamente 23 metros de frente por 45 metros de largura. E é nesse contexto, quando o tabernáculo está finalizado, não me dá tempo para poder falar sobre o tabernáculo, sobre como era essa divisão, mas eu quero falar sobre o capítulo de número 6, aonde Deus traz uma orientação para Moisés. E ele fala: Moisés, chama Arão para conversar, porque Arão ele é o responsável como sacerdote para oferecer sacrifício do povo ao Senhor. E a orientação de Deus para Arão começa desde as suas vestimentas até a retirada das cinzas. Ou seja, se fosse trazer uma minúcia desse texto, eu começaria dizendo que para oferecer algo ao Senhor não se deve oferecer de qualquer forma, tem que ser bem apresentável diante de Deus. E quando ele vai trazer esta mensagem, Deus fala para Moisés, dizendo: Moisés, existem 2 coisas que o sacerdote vai fazer, e uma sou eu que vou fazer. A primeira coisa que o sacerdote vai fazer é arrumar o altar, e já já eu falo sobre isso. A segunda coisa que o sacerdote vai fazer é retirar as cinzas. A terceira coisa, o fogo, Moisés. Quem vai mandar o fogo sou eu. Muitas pessoas pregam, ministram sobre este capítulo, pensando que no capítulo de número 6, Deus acendeu fogo neste dia. Não, o capítulo de número 6 é apenas a orientação de como deveria ser a partir do momento em que Deus acendesse. Repare que o verbo que ele utiliza é: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se arderá, é porque ainda não está ardendo, é porque ainda não foi aceso. Mas, pregador, quando é que foi aceso este fogo? Capítulo de número 9, por gentileza, abra sua Bíblia. Aleluia. Capítulo de número 9, versículo de número 23. O capítulo de número 9, versículo de número 23 diz assim: então entraram quem? Moisés e Arão. Aonde? Na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória de Deus apareceu a todo o povo. Porque, versículo 24, o fogo saiu de diante do Senhor. O fogo veio de diante do Senhor. E fez o quê? Consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou-se e caiu-se sobre as suas faces. O capítulo de número 9 é o capítulo da inauguração do altar. Eles pegaram o bezerro, colocaram sobre o altar. Moisés e Arão entraram para a tenda e foram orar.
E quando eles terminaram de orar, saíram para fora da tenda. O povo estava em volta do tabernáculo e lá estava esperando ver um milagre. Qual seria a resposta de Deus? Se Deus estivesse satisfeito com o que eles haviam feito, teria que vir fogo e receber o sacrifício. A Bíblia diz que quando Moisés e Arão saíram para fora da tenda, estenderam a mão, abençoaram o povo, desceu fogo de diante do Senhor, veio sobre o altar, recebeu o sacrifício e acendeu o fogo no altar. A partir daquele momento é que aquela frase lá do capítulo de número 6 deveria se fazer sentido, aonde após aceso o fogo não poderia se apagar. Quando nós falamos de fogo, cabe-me lembrar a você que Deus ele se representa em várias passagens na Bíblia pelo fogo. O próprio Moisés teve o primeiro contato com Deus no capítulo de número 2, quando ele estava pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele passava pelo meio do deserto. A Bíblia diz que ele viu uma planta, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E quando ele se aproxima daquela planta que estava pegando fogo, mas que estava intacta, ele ouve uma voz dizendo: retira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo és. Ali Moisés entende que Deus estava sendo representado pelo fogo. Quando o povo sai do Egito, você vai lembrar, a Bíblia diz que durante o dia vinha uma nuvem para cobrir o povo, mas que durante a noite vinha uma coluna de fogo para guiar o caminho que eles deveriam andar. A palavra do Senhor vai nos dizer também que quando Elias desafia os profetas de Baal, os profetas de Acera, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 17 e 18, quando eles sobem para o Monte Carmelo, que eles vão clamar, tanto os profetas de Baal como Elias vai clamar. Elias deixa os profetas clamarem, nada acontece. Quando Elias arruma o altar, daqui a pouco eu volto para falar sobre o altar, a resposta de Deus através de Elias ali naquele lugar foi o que? A Bíblia diz que desce fogo do céu, que lambe a água que estava sobre o altar e consome o sacrifício. Ou seja, Deus se manifestou para Elias, para os profetas de Baal, para os profetas de Acera, através do fogo. Não para por aí. Quando um homem estava pregando perto do rio Jordão, no meio do deserto, ele saía dizendo: olha, haverá um em que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu hoje vos batizo com água, mas haverá um que vos batizará com fogo. Esse está vindo aí. Quando Jesus sobe e os discípulos estão reunidos, Atos capítulo de número 2, o povo está orando, buscando, clamando. Versículo 1 diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas. O fogo de Deus era tão forte que de repente, depois de uma pregação, a Bíblia diz que 120 crentes foram batizados no fogo e começaram a falar em outras línguas. É por isso que eu digo: crente que não tem fogo é porque está longe da presença de Deus. Porque quem está com Deus, quem anda na presença de Deus, ele tem fogo, e aonde ele vai o fogo se manifesta, aonde ele anda o fogo se manifesta. Se Satanás não sair da frente, o fogo de Deus queima, o fogo de Deus arde no meio da igreja. Mas eu quero lhe dizer, tem muitas pessoas com fogo por aí, mas que não é fogo de Deus. Vamos para a Bíblia? Capítulo 10 de Levítico, por gentileza, para você não falar que eu estou dizendo heresia. Capítulo 10, versículo 1. Talvez você já leu isso aqui e nunca entendeu, vai entender hoje. A Bíblia diz: e os filhos de Arão, quem? Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, em algumas traduções o seu acendedor, e puseram neles fogo,
e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo que é fogo estranho. Perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, estavam na linhagem para assumir, quando o pai falecesse, o ofício de sacerdote. Eles é que deveriam também oferecer sacrifícios em prol do povo, em prol de todos os levitas. Só que tiveram a triste ideia de falar: não, para que pegar fogo lá no altar? Vamos buscar fogo em outro lugar. A Bíblia diz que quando foram oferecer incenso, a Bíblia diz que eles pegaram o seu acendedor, acenderam com fogo estranho. E quando acenderam com fogo estranho e foram apresentar o incenso diante de Deus, o que Deus falou? É fogo estranho, não quero. O fogo tem que ser o fogo que eu mando. Se não for o que eu mando, eu não quero. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu. Matou os dois que ali estavam. Aí você vai falar: isso acontece no dia de hoje? Sim, meu irmão. Porque se a pessoa não anda com Deus, se a pessoa não faz como a irmã falou aqui, se ela não tem um contato com Deus, se ela não anda na presença de Deus, e mesmo assim quer apresentar fogo, pode ter certeza que é fogo estranho. Só que tem um porém: esse fogo se apaga e não se acende, mas o fogo que vem de Deus, ele não se apaga. O inimigo pode querer jogar água, a fofoqueira pode se levantar, o caluniador pode se levantar, mas não apaga a chama do fogo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Quem está vivo dá glória, quem está vivo adora. Quem vem adorar, quem vem adorar, quem vem adorar. Eu poderia continuar dizendo aqui que Deus é fogo consumidor, deixa para um outro momento, porque eu quero falar sobre esses dois atos. Já entendemos que o fogo não vem do homem, o fogo não vem do pastor, não vem da líder, não vem do irmão, da irmã. Pelo contrário, o fogo vem de Deus. É por isso que pode ter um culto com 2, 3 pessoas, que é um culto sensacional, extraordinário. Você não entendeu ainda que o mais importante é quem manda fogo está presente na reunião, porque quando ele recebe adoração, ele manda fogo. Se tem adoração, ele manda fogo. Se tem adoração, ele manda fogo. Se tem adoração, ele manda fogo. Só que tem 2 atos nesta ordenança de Deus através de Moisés para Arão, que são atos personalíssimos. Eu vou explicar para os irmãos. No direito, para quem é do direito, para quem gosta, existem os atos que nós chamamos atos personalíssimos. Mas pregador, o que seria isso? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Para você que casou, ou você que deseja casar, não tem como você fazer uma procuração e falar: vai lá perante o juiz e fala para ele que eu quero casar. Não existe essa procuração. O casamento, ele é um ato personalíssimo. Ele é um ato tão personalíssimo que só você e a sua noiva, ou você e o seu noivo, que devem fazer, mas que para garantir que é você que está ali, é necessário o quê? Pelo menos 2 testemunhas. As testemunhas é simplesmente para dizer que Romário é ele, que Hamilton é ele, que Fabiana, que Fernanda, que Priscila é ela. Se não tiver testemunha, não tem cerimônia. São atos personalíssimos, só você pode fazer, ninguém mais pode fazer isso por você. Sabia disso? Você não pode falar: vai lá e casa no meu nome, casa no meu lugar. Não tem como. É ato personalíssimo. E eu descobri que retirar cinzas é ato personalíssimo.
Deus falou para Moisés dizer: diga para Arão que durante toda a noite o holocausto vai queimar, mas de manhã cedo ele vai retirar as cinzas do altar. E vai fazer o quê? Vai levar as cinzas lá para fora do arraial. As cinzas, uma vez queimada, não volta para dentro do arraial, leva para fora e lá fora vai ficar. Agora tem muitas pessoas que falam: não, eu não quero retirar as cinzas, vou pedir para outra pessoa. Não, é você que tem que retirar as cinzas. Se o fogo não está acendendo, se o fogo não está aceso como deveria estar, é porque tem cinza sobre o altar. E cinza representa pecado. Não adianta você falar: pastor, ora por mim, irmã, ora por mim, faz isso, faz aquilo, se você não se apresentar diante de Deus e falar: pai, me dá vassoura, me dá pá que eu vou retirar as cinzas do meu altar. Eu não vou deixar nenhuma cinza no altar, pai. As cinzas, quem tinha que tirar era Arão. Não adiantava Arão levantar e falar: manda fulano retirar as cinzas, manda Beltrano retirar as cinzas. Deus falou: diga que é Arão que vai retirar as cinzas do altar. Diga para a minha igreja que é a minha igreja que retira as cinzas do altar. Não adianta você falar: eu vou retirar as cinzas do altar do meu filho, eu vou retirar as cinzas do altar da minha filha. Não, minha querida, é ele que tem que retirar, é ela que tem que retirar. Eu quero lhe dizer o que você pode fazer: é orar para Deus renovar ele, é orar para Deus renovar ela, para ela um dia chegar e falar: eu hoje retiro todas as cinzas do meu altar e me apresento novamente na presença dele. Aleluia, aleluia. Retirar as cinzas é necessário, tem que levar para fora. Repare que antes de Elias pedir fogo, ele arruma um altar. E quando o seu altar está pronto, ele clama e Deus manda fogo. Repare o que Deus fala para Arão. Versículo de número 10 do capítulo 6. O sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará as cinzas, ou seja, retirará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Versículo de número 11. Depois retirará suas vestes, vestirá outras vestes, levará as cinzas para fora do arraial, para um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá, ou seja, colocará lenha. Quem é que tem que colocar lenha? O sacerdote. Deus não fala: Moisés, você vai colocar a lenha no lugar de Arão. Não, ele fala: Moisés, diga para Arão que depois dele retirar as cinzas, ele mesmo vai pegar e vai colocar lenha. Agora, o verbo que é utilizado aqui no original é o verbo colocar, o verbo inserir. Deus não fala para Moisés dizer para Arão: diga para ele, para Arão buscar lenha. Não é isso que está escrito. Deus fala para ele colocar lenha. Ou seja, todo dia pela manhã, quando ele retirar as cinzas, a lenha já tinha que estar onde? Do lado do altar. E quando ele fala assim, coloca a lenha, ele está falando: a lenha já tem que estar pronta, Moisés. O fogo arderá continuamente sobre o altar, mas para arder a lenha tem que estar pronta, Moisés. Ele não fala: quando acabar, quando for retirar, busque a lenha. Não, o processo de buscar a lenha tem que ser anterior ao processo de colocar a lenha.
Tem muito crente que está falando: não, ano que vem vai ser melhor, ano que vem eu vou orar, vou ler, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para a academia, Ei, ano que vem você tem que estar com a lenha pronta para queimar. O tempo de buscar é agora. Se você quer algo novo em 2023, não é em 2023 que você vai buscar mais, não é em 2023 que você vai correr atrás da lenha, é agora. Você já está aqui buscando a sua lenha, falando: Pai, eu quero lenha para queimar em 2023. E quando o Senhor mandar fogo, a lenha já vai estar do lado do altar. Aleluia. Tem muito crente que quer queimar lenha na hora da dificuldade, mas já não tem mais lenha, e fala: eu estou fraco, eu estou cansado, eu não sei o que fazer. Sabe o que é? É porque a tua lenha acabou e tu não se preparou para o momento da dificuldade, não se preparou para o momento da escassez. E talvez o teu irmão que ainda não tem nada em casa, mas está vivendo bem na presença de Deus, é porque todo dia ele vai lá e coloca a lenha, ela vai lá e coloca a lenha, ela vai lá e apresenta a lenha. Foi duro, foi difícil, doeu, mas ela pegou a lenha na hora da dificuldade e falou: eu não vou deixar de levar lenha, eu não vou deixar de ajuntar lenha, porque quando precisar vai ter lenha na minha casa. Quando meu marido pensar em parar, vai ter lenha na minha casa. Quando meu filho pensar em desanimar, vai ter lenha na minha casa. Quem quer receber dele? Quem quer receber dele? Quem é adorador, tem adorador, tem adorador. Escute, eu já vou encerrar. Colocar lenha é um ato personalíssimo. É você que tem que colocar lenha no teu altar. Pregador, onde é que está isso? Vamos para a Bíblia, vamos. Não precisa abrir não, o tempo é curto. Mateus capítulo 25, versículo 1. Jesus está reunindo os discípulos, está quase indo cumprir o seu chamado da crucificação. Mas antes dele partir, ele chama os discípulos e fala: vamos conversar. E apresenta uma das mais famosas de suas parábolas, que é a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, em um outro momento eu posso ministrar sobre elas, é comparado à dama de honra. O noivo veio na cidade, escute isso, quem me ouve diga amém. O noivo veio na cidade, faz um contrato com as damas de honra. As damas de honra, elas tinham que ser virgem, seguindo a tradição, para cuidar da noiva. Não pode tocar na noiva quem é impuro, então tem que ser virgem. Então fazia um contrato com as virgens, com as damas de honra, e falava: olha, no dia tal, perto da hora tal, me aguarde no local tal, que eu vou vir buscar vocês para a festa, e lá vocês vão arrumar a minha noiva. Então pega-se as 10 virgens, assina aqui, não, está tudo certo. E a Bíblia diz que chegou o dia marcado. E quando chegou o dia marcado, havia 5 virgens, vou traduzir, com juízo, e outras 5 sem juízo. A Bíblia fala algumas prudentes, outras imprudentes, algumas loucas, nécias, mas 5 eram com juízo e 5 sem juízo. A Bíblia diz que quando chegou o dia, elas começavam a se arrumar, e as 5 prudentes, as 5 virgens que tinham juízo, além de encher a sua lamparina com o azeite, a Bíblia diz que levaram vasilhas ou botijas com azeite de reserva. Mas quando elas saem de casa, ainda era de dia, mas mesmo assim elas resolvem falar: não, é melhor a gente levar azeite de reserva para que não venha faltar. Mas do outro lado havia um outro grupo de pessoas que falaram: não, vamos levar peso na viagem? Vou fazer isso não. Para que levar azeite de reserva? Não precisa disso não. Não, o azeite que tem aqui na nossa lamparina, pastor Romário, vai dar, não precisa disso não, é muito peso, é difícil demais essa caminhada. Vamos, não quero saber disso não. E aí elas falam assim: mas será que vai dar? Vai dar, sempre deu certo até hoje, por que hoje não vai dar? E saíram as 10 virgens. Então você imagina na sua mente aí 5 virgens carregando a lamparina de um lado e uma botija de azeite do outro. Dolorido, irmão. Uma, ela poderia estar levando
levava no braço, ou em cima da cabeça, no ombro, eu não sei como elas levavam, mas elas caminhavam com a lamparina e com a botija de azeite, e a botija estava cheia, porque quando acabava o azeite da lamparina, elas colocavam azeite na lamparina. Eu vou traduzir para você entender. Quando acabava a lenha da lamparina, elas pegavam a lenha e colocavam na lamparina, ou seja, quando precisava de lenha, a lenha já estava do lado, mas era difícil caminhar com aquilo ali, era pesado. Quem está me entendendo? Quem sabe você está aqui hoje. Muitos não sabem o peso da botija de azeite que você carrega desde quando você aceitou Jesus Cristo, mas muitos já saíram da presença dele porque a lamparina se apagou. Mas na hora que você precisou, Jesus falou: tem azeite ainda, filha, vira. Tem azeite ainda, meu filho, vira. Tem azeite ainda. E quando está quase acabando, eu vejo como aconteceu com aquela viúva, o azeite se multiplicando dentro da botija. E quando fala vai cair, você não cai. Vai parar, você não para. E o azeite continua derramando. O azeite continua derramando. E a lamparina continua acesa. A lamparina continua acesa. Aleluia. E aí elas vão caminhando. E o texto diz que o noivo se atrasou. E o que elas fizeram? Dormiram. Desligaram a lamparina. Está lá no texto. Apagaram a lamparina. E aí, quando elas se assustaram, alguém estava gritando: levanta, levanta, o noivo vem aí. Elas se levantaram, começaram a acender as suas lamparinas. As 5 que tinham azeite, viu que necessitava, falou: opa, vamos encher um pouquinho mais aqui a nossa lamparina, e acenderam. Mas as outras 5 sem juízo, as outras 5 imprudentes, que não levaram lenha para a caminhada, na hora que foram acender, perceberam que as suas lamparinas se apagavam. E aí começou o desespero. Falou: e agora? E agora o que vamos fazer? As 5 falou: vamos pegar emprestado. Chegaram nas que tinham as 5 com o juízo, falou: dai-nos um pouco do vosso azeite. O que elas falaram? Não. O próprio Cristo que conta esta parábola, não sou eu não, aleluia. Ele falou: opa, não, eu vou dar do meu azeite que eu carreguei a caminhada todinha, dolorido, ninguém me ajudou, e você quer que eu te dê do meu azeite? Aleluia. Você quer que eu divida do meu azeite? Vai acabar para mim, vai acabar para você? Negativo. Eu sei qual foi o peso dessa caminhada. Eu dou valor no azeite que está aqui dentro da minha botija. Eu dou valor no azeite que está na minha lamparina. Se vocês não vigiaram, o problema é de vocês. Se vocês ficaram com preguiça, o problema é de vocês. Se vocês não quiseram levar a lenha para a caminhada, o problema é de vocês. Mas eu vou dar um conselho: vai aonde vende e compra. E aí eu entendi que quem faz errado faz 2 vezes. Não tem atalho, irmão. Não tem atalho, irmã, na presença de Deus. Ou é ou não é. Ou leva ou não leva. Aleluia. Ou tem ou não tem. Quem tem, tem. Quem não tem, tem inveja de quem tem, tá? Esta é a verdade. É por isso que tem pessoas que têm inveja da tua botija, tem inveja do teu azeite, tem inveja da tua lamparina, tem inveja do fogo que Deus acendeu sobre o teu altar. Mas não tem problema. A inveja deles não apaga o fogo de Deus na tua vida. Aleluia. A inveja delas não apaga o fogo de Deus na tua vida. Vou encerrar. Meu horário já venceu, mas eu preciso encerrar isso aqui. O pastor liberou. Veja bem, elas falaram: e agora? Foram comprar. E quando elas foram comprar, a Bíblia diz que o noivo chegou. E aí, eu imagino, mente de pregador. Chegaram lá, falou: e agora? Se apresenta. Aí chamou pelo nome, falou: opa, deixa eu ver se é você. Apegou a lamparina, iluminou e falou: é você, entra para dentro. Aí veio a outra e falou: opa, entra. Aleluia. E começaram a entrar.
E quando terminou as 5, eu imagino, irmão, a alegria. Imagina comigo a alegria daquelas virgens que ali estavam, aquelas damas de honra para uma grande festa. Era um dos maiores movimentos que a cidade tinha naqueles dias. Um casamento durava no mínimo uma semana. Imagina, elas poderem chegar para a família e falar: eu arrumei a noiva tal, eu arrumei a noiva de fulano. Foi uma festa linda. Então elas estavam ali muito alegres. E eu imagino, quem sabe, você que aqui está, a irmã Cristiane, a irmã Maria, chegando lá e falando: olha, foi difícil a caminhada, mas nós conseguimos e chegamos aqui dentro da carruagem. Eu imagino elas lá dentro da carruagem falando: olha, fez até calo na minha mão, até calo no meu ombro, mas nós conseguimos, irmã, chegamos, vamos participar da festa. Aleluia. Irmã, eu pensei que não ia dar, foi doloroso na hora que a gente estava subindo, aquela subida com azeite dentro da botija nas costas, mas nós vencemos a subida. Aleluia. Chegamos aqui e a lenha continuou acesa, a lamparina não se apagou, meu irmão. Imagina você chegando lá naquele dia, conversando com a irmã. Lembra, irmã, naquele dia que a gente correu, fomos pro monte, fomos pro vale orar, passamos frio, fome e calor, mas nós estávamos pegando a lenha, colocando lenha, e na hora que a tempestade veio, nós tínhamos lenha para acender e colocar no altar. Tínhamos lenha. Urababa calamandarapa calamandarava, urababa calamandora calamandara, rabandura badara rasem, urabandara calamanduria sebre calamandora rasem. Eu vou lhe dizer que 2023 vem aí. Será um ano de bênção pela fé, sim. Mas vai haver tempestade, vai haver ventania, com certeza. Porque no mundo nós vamos ter aflição. Talvez você vai ver um irmão se afastar da presença de Deus, mas não se espanta não, meu irmão. Não se espanta não. Repare que a lenha que você está juntando aqui hoje, nesta noite, dia 21. Nós estamos aqui 21 de dezembro do ano de 2022. Muitos já estão em casa sem fazer nada, assistindo TV. Ou seja, a lenha está queimando e eles não vieram buscar lenha. Não tem problema, mas a tua lenha que você está buscando aqui, na hora que a tempestade vier, na hora que o vendaval vier dentro da tua casa, você vai entrar para dentro do teu quarto, vai dobrar o teu joelho e vai falar: Senhor, está difícil, mas eu te apresento a minha lenha aqui que eu peguei em 2022. Aleluia. E lá na tua casa Deus vai acender uma brasa tão grande, tão forte, o fogo vai chegar tão lindo na tua casa que os demônios têm duas opções: ou vão embora, porque se não for, serão queimados pelo fogo que sai da presença de Deus. Aonde tu andar, terá fogo. Aonde tu pisar, terá fogo. Aonde você for, terá fogo. A glória de Deus inundará a tua casa. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Só que acredita, só que acredita. Levanta a mão, adoradora. Levanta a mão, adoradora. Só quem acredita e adora Ele. A Bíblia diz: eu já vou desligar aqui. A Bíblia diz que depois que entraram as 5 virgens com juízo, veio as outras. Bateu na porta desesperada. Bateu na porta desesperada. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. E o que o noivo fala? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí você pode falar: mas, obrigado, meu querido, mas por que ele fez isso? Porque o noivo, você tem que entender, o casamento, um dos maiores eventos, a continuidade da geração dele, a prosperidade da casa dele, a força braçal, dependia do casamento. Então, ele de maneira nenhuma poderia deixar que esse evento fosse feito de qualquer forma. E ele fala: calma aí, se vocês não tiveram compromisso em carregar a botija de azeite durante toda a caminhada, quem me garante que vocês vão ter compromisso de arrumar a minha noiva da forma que deve ser arrumada?
É duro, mas ele falou: não. É melhor eu arrumar minha noiva com 5 que tem juízo, com 5 prudentes que conseguiram chegar até aqui. Foi doloroso para elas, do que eu ter 10 pessoas e 5 para atrapalhar o ministério. Você está entendendo essa palavra? É melhor você ter uma pessoa que tem botija de azeite e falar: vamos caminhando, minha irmã. Vamos caminhando, meu irmão. Vamos caminhando, meu pastor. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. 2023 será o melhor ano da nossa vida até então, pastor. Nós vamos atrás das almas. Nós vamos pregar o evangelho. A chama vai continuar ardendo, aleluia, na igreja. A chama vai continuar ardendo, a chama vai continuar acesa. Nós continuaremos de pé. É isso, aleluia. É melhor ter 10 crentes com fogo no altar do que ter 100 crentes com cinza sobre o altar. É melhor ter 10 crentes no círculo de oração do que ter 100 crentes na igreja com cinza sobre o altar, que além de não ver a tua chama se apagar, eles não querem deixar a chama de ninguém acender. É melhor você adorar a Deus com quem ora, com quem prega, com quem canta, com quem louva, desafinado, mas tem fogo no altar, tem compromisso, tem joelho dobrado, do que com aqueles que não quer nada, vem na igreja só de vez em quando, quer cantar para aparecer, quer pregar para aparecer. É melhor você andar com crente que anda de joelho do que com crente que anda navegando aonde não deve navegar. É melhor você adorar a Deus, ainda que seja com 1, com 2 ou com 3, mas com quem tem lenha para apresentar. Com quem tem lenha para apresentar. Quem vai ter lenha para apresentar em 2023? Quem vai ter lenha para apresentar em 2023? Quem vai ter lenha para apresentar? O projeto começa agora. O projeto começa agora. O que está errado muda agora. O que não presta retira agora. O que não deu certo vai sair. Vamos orar, vamos ficar de pé. O ministério de louvor me ajuda.